a todos que queriam ouvir, e ele ensinou a toda a nação a ouvir com o coração. A história do pai e dos filhos nos dá uma lição do valor. Devemos colher nossos frutos e não esquecer do amor. Um homem se agarra à riqueza, o outro mendiga pra viver. Pra uma riqueza nada adiantou, o outro o céu conquistou. Ouvimos histórias que Jesus contou a todos que queriam ouvir, e ele ensinou a toda a nação a ouvir com o coração. O mestre deu dinheiro a seus servos, dizendo que um dia iria cobrar, e quem usasse da forma melhor ao seu lado iria ceiar. Ouvimos histórias que Jesus contou a todos que queriam ouvir, e ele ensinou a toda a nação. Ensinou a ouvir com o coração. O que Jesus disse sobre fé? Mateus 14, de 25 a 31. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Agora em 1 João 5,14. Não são as palavras de Jesus, tá? É no livro de 1 João. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Mateus 21, de 18 a 22. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: "Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre." E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: "Como secou imediatamente a figueira?" Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: "Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes,
Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Marcos 9, de 21 a 24. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. João 20, de 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. E chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mateus 9, de 20 a 22. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Porque dizia consigo, se eu somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. João 11, 25 e 26. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Mateus 13, 57 e 58. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Mateus 8, de 5 a 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores.
Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. João 6, 28 e 29. Disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mateus 17, de 17 a 20. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. E asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. A próxima vez que Jesus falou sobre amor. Yeah.